A guerra entre a Rússia e a Ucrânia entra no 4º ano nesta terça-feira, com os impactos sobre civis, militares e também infraestrutura. Luca Bassani vai trazer todos os detalhes para a gente, um balanço desse conflito que está muito longe de chegar, pelo menos perto de um possível acordo de paz. Luca, traz todos os detalhes, inclusive entre os dois países, qual que está ali em vantagem, como é que está a situação das negociações, porque realmente um avanço na tentativa de chegar a um acordo de paz está cada vez mais difícil, meu amigo. Uma boa tarde para você. Exatamente, Cássio. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Primeiramente, é bom a gente dizer que uma guerra é uma tragédia humanitária para todas as pessoas, para todos os lados. Mas a gente precisa destrinchar esse conflito em vários aspectos. No ponto de vista militar e territorial, a vitória é da Rússia. Afinal, eles conquistaram cerca de 21% do território ucraniano, que segue sob ocupação. A grande parte desse território é a área mais produtiva, né, do aspecto industrial, pelo menos era antes da guerra, ou seja, muitos recursos minerais, e não vemos uma capacidade da Ucrânia de reaver esses territórios militarmente. Do aspecto econômico, um desastre para os dois lados. A Ucrânia, ontem um relatório do Banco Mundial foi divulgado, necessitará de pelo menos 600 bilhões de dólares para reconstruir o seu país, e esses danos podem aumentar ainda mais, porque os bombardeios continuam. A Rússia, que conseguiu, de certa forma, resistir bem às sanções econômicas, agora tem visto as reservas chegarem a um ponto de esgotamento. O rublo russo se desvalorizou bastante e a inflação de itens básicos continua galopante para a Federação Russa. No aspecto geopolítico, mais uma vez, uma divisão do mundo entre duas esferas. E a Rússia não conseguiu o seu principal objetivo, que era frear o crescimento da OTAN. A OTAN, durante esses 4 anos de guerra, ampliou a sua fronteira com a Rússia, inclusive depois que a Suécia e a Finlândia entraram no bloco. A Finlândia aí com 1.300 quilômetros de fronteira direta com a Rússia, e os europeus se rearmando. Um pacote de 800 bilhões de euros aprovados pelos próximos 10 anos para fortalecer os arsenais da Europa. Ou seja, a Rússia se isolando do restante do continente e vendo a Europa mais unida, apesar dos fragmentos, né, entre Estados Unidos e Europa, que aí é uma questão mais ligada a Donald Trump especificamente do que a guerra da Ucrânia propriamente dita. De qualquer maneira, o saldo humanitário muito negativo, alguns calculam quase 2 milhões de mortos e feridos entre os dois lados, 7 milhões de refugiados ucranianos e uma situação de grande calamidade por todo o país. Óbvio que a gente vai ficar de olho no desenvolvimento das novas conversas diplomáticas que, como você bem mencionou, estão travadas por hora por conta dos impasses territoriais. Perfeito, Luca. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí na Europa. Gente, é um assunto extremamente delicado. Não há um acordo, por mais que às vezes há uma aproximação entre o Zelensky e o Vladimir Putin de tentar, pelo menos, chegar num acordo com a mediação dos Estados Unidos, mas os dois lados precisam ceder e neste lado ninguém quer. Então, por isso é difícil ter uma resolução final para um acordo de paz lá no leste europeu.